A Garota da Foto, um documentário da Netflix. Tá dando o que falar aí, hein? Uma história surpreendente. Se você gosta de documentários, histórias true crime, cheia de mistérios e grandes surpresas, com certeza você vai se envolver com isso aqui. Exatamente, é uma história tão complexa, tão cheia de reviravoltas que a gente vai evitar de dar spoilers aqui. Tá? Só falar um pouco da série, do geral, porque é uma história aterrorizante e real, né? Exatamente. Bom, esse é um documentário aí que tá na Netflix agora, né? É uma história realmente, como a gente disse aqui, bastante surpreendente, né? Então, ela foi dirigida pela Sky Borgman, é uma diretora que já é uma documentarista, né? Tem uma fama aí nessa área, né? Acho que tem aí um grande êxito no momento em que ela consegue desenvolver a narrativa de uma história real, mas trazer isso para o espectador de uma maneira assim, com bastante calma e numa linha assim da história que vai conseguindo a todo momento surpreender a gente. Então ela vai manipulando um pouco os tempos da história pra gente e ser fisgado, né, a cada momento por novas informações que a gente vai recebendo que vão realmente tornando toda a experiência algo bastante incrível, assim, apesar de ser também, é bom dizer, né, algo bastante impactante. Então, se você tem um pouquinho de problema com alguns temas um pouco mais sérios, assim, um pouco mais sádicos, a gente pode dizer dessa maneira. Tem vários gatilhos, né, para essas questões assim. Tem que ficar um pouco esperto. Acho que é um filme que vale bastante a pena acompanhar, até pela discussão que ele traz também em relação a quando tudo se revela, né? Sim. Porque aparentemente, a princípio é algo sem mistério, né? Uma mulher que é encontrada à beira da morte de uma estrada, provavelmente atropelada, levada para o hospital e ela acaba falecendo no hospital. E aí vai um homem lá, que era a princípio o marido dela, só que aí depois vão havendo revelações, reviravoltas nessa história, coisas bem graves vão sendo reveladas, né? E tudo isso acaba fisgando você tanto pela história em si, que às vezes chega a ser um pouco absurda, quanto a montagem, como ela é feita, né? Dela começar naquele simples, e aí ela volta para mostrar o passado da moça em questão, né? E o que aconteceu, e a história vai avançando, depois ela vai para vários anos à frente, né? Ali após os anos 2000, muito do caso foi resolvido após os anos 2000, né? Essa coisa de internet, de um escritor se interessar pela história e ir atrás, sabe? São muitas coisas que acontecem e o documentário consegue te situar em tudo, assim, te deixar preso. E é uma história que eu achei ela tão surreal, às vezes, que eu pensei, se fosse um filme exatamente com esse roteiro e eu não soubesse que era um filme, eu pensaria, essa parte o cara tá forçando, hein? Essa parte o cara tá apelando. Parece apelativo se fosse ficção, né? Se fosse ficção, assim. Mas é verdade, a história, e eu acho que a sagacidade, eu acho, do projeto ele fazer essa escolha de ir desvendando as coisas no mesmo tempo em que as forças de investigação, o FBI, né, ou a própria mídia foi também descobrindo, né? Porque foi um caso que repercutiu na mídia em alguns momentos, e ele é um caso que envolve essa questão de identidades falsas, né? Sim. E isso é algo muito intrigante, porque sempre quando você acha que você descobriu algo e definiu, você acaba em algum outro momento descobrindo que aquilo tudo não era verdade, que na verdade era outra coisa, aquela pessoa é uma outra pessoa. No fim das contas, é uma história sobre o encontro da identidade, de quem é de fato essa garota, né? Envolve também uma questão com uma outra criança, né? Então, o que aconteceu com essa criança? Quem é essa garota da foto que morreu? E aí, na verdade, é todo um filme sobre essa questão da identidade, quem é a pessoa e como um ser humano sádico, um sociopata completo consegue acabar com a vida de uma pessoa por completo. É uma pessoa que nunca soube quem ela é, no fim das contas, né? Isso é uma coisa bastante impactante. Assim. Eu diria mais, acabar com a vida de várias pessoas, né? O cara é meio que um monstro, meio que destruiu tudo que tinha ao redor dele ali. E tem uma coisa interessante também que eu vi algumas pessoas falando, achei bem lógico isso. O caso, ele só teve esse alcance todo porque envolveu uma criança, envolveu o sequestro de uma criança, né?
Talvez se fosse apenas um homicídio sem esse envolvimento de sequestro, talvez ele não fosse solucionado, talvez não fosse aprofundado o quanto ele foi, né? Mas como teve o sequestro, envolveu família adotiva, envolveu o FBI, envolveu um monte de coisa, o pessoal também se interessou em saber quem era ela, porque quanto mais se descobria, menos se sabia. Então, nessa questão da investigação também, o documentário consegue mostrar bem como o pessoal estava empenhado em descobrir quem era a moça, sobre o passado dela. Depois desvendou o passado do próprio homem lá, o assassino. Teve também as origens dele reveladas, não o motivo, mas o que levou ele até o momento dele ser um sociopata, né? Não que isso justifique de qualquer forma, mas isso também estuda a própria trajetória dele, né? Como pessoa até se tornar o sociopata que ele era, né? Eu acho que é difícil falar sem revelar muitas coisas, né? Então, porque estraga bastante a experiência você ter muita informação. É interessante assistir sem saber muito do que se trata de fato, né? E se surpreendendo com o desenrolar da própria história e do próprio documentário. Acho que nesse ponto o documentário ele é muito exitoso, assim. Ele realmente prende atenção e ele vai desvendando as coisas de uma maneira muito interessante. Então tem um trabalho de edição muito bom para isso, né? Uma editora brasileira, Fernanda Tornaghi. Acho que foi um excelente trabalho. Agora, por ser um filme, um trabalho um pouco menor, né? Ele tem por cerca aí de 1h40 e ele está muito interessado em prender o espectador na narrativa e desvendando as coisas e mais o mistério dos acontecimentos. Eu senti um pouco de falta no filme, talvez o que eu teria apenas a colocar assim de ponto negativo, não é nem um ponto negativo, é uma coisa que eu senti falta apenas, explorar um pouco essa temática, né? Normalmente documentários, eles têm uma certa capacidade de fazer uma discussão sobre alguns temas, né? E ali você tem diversos temas sociais muito importantes, né? Inclusive a respeito, assim, de como agir para prevenir que esse tipo de coisa aconteça, de conseguir identificar esse tipo de situação. Então trazer um pouco mais de um olhar profissional de pessoas que atuam nesse tipo de situação e que possibilitariam trazer um embasamento um pouco mais complexo, né? Eu acho que tem algumas séries de doc que tem mais tempo para trabalhar, conseguem fazer isso muito bem. Eu gosto sempre de citar o exemplo da série do O.J. Simpson, por exemplo. O documentário conseguiu, além de falar da história incrível desse cara, ainda conseguiu dar um embasamento social do que estava acontecendo e fazer uma discussão sobre tudo isso de uma maneira mais aprofundada. Aqui eu sinto um pouco de falta disso. Mas eu acho que é só um detalhe, uma coisa assim que não faz falta para a experiência do filme, porque o filme ele é o que ele se propõe a ser, né? Que é exatamente o foco na história, o foco nas surpresas que você vai tendo, no que tem de impressionante mesmo, nas descobertas que a gente vai tendo ao longo do filme. Sim. Eu já achei assim, pelo fato de ser 1h40 mais ou menos, e o tanto de material que tem, você tem reportagem local, você tem alguns inserts lá de simulações que não atrapalham, também são muito bem feitos, né? Você tem depoimentos, tudo isso condensado em 1h40, eu acho que ela conseguiu muito bem contar a história toda, passar o sentimento do que a moça passou também, você fica bravo assistindo, às vezes você fica emocionado assistindo pelo que a menina passou, e eles conseguiram ainda mostrar uma faceta dela, assim, dela ser uma pessoa, apesar de tudo que ela sofreu, de todos os abusos, ela ser uma pessoa boa, né? Ela não sucumbiu a toda essa maldade, ela sempre foi uma pessoa gentil, pelo menos para as pessoas ao redor dela, assim. E eu gostei que no fim o documentário consegue exaltar ela, assim, acaba até como uma homenagem, assim. Então, nesse ponto, eu achei bem bonito, principalmente a parte final, os trechos finais, assim, achei bem bonito. Isso é um fato, né? Essa conclusão como uma homenagem para a personagem, acho que até dedicado, né? A ela e também a outra criança que tem na história. Então, eu acho que nesse sentido realmente é uma conclusão bacana, assim. Vale bastante a pena assim, acompanhar para quem gosta desse tipo de conteúdo, né? Sim. Então, até para quem, se você ainda não gosta muito, eu acho que é uma boa forma de entrar nesse universo de documentários, porque ele é instigante e ele é uma coisa que você pontuou que é muito verdadeira, assim, ele não é forçado naquele tipo de cena
de simulação, né? Às vezes muitos documentários pecam nisso, assim, vai criar cena de simulação e fica uma coisa meio tosca, quase meio você decide, não sei se você lembra disso. Lembro, sim. Uma coisa meio mal feita, assim, né? Aqui não, eles têm decisões e conseguem achar soluções mais criativas que não atrapalhem a experiência, porque às vezes falta um pouco de material filmado de arquivo, você precisa fazer, né, para compor a imagem ali, pra gente entrar na experiência daquele momento, mas eles fazem isso de uma maneira muito sutil, né, de forma muito criativa. Então, nesse sentido, é um bom documentário até para quem não tá tão acostumado a ver documentários, e você se envolver com a experiência, apesar de ser um tema bastante forte. É forte. Então, tome cuidado com isso também. Não é leve, não é uma coisa leve. Não é leve. Assiste, respira, se acalma, dá o play e se prepara para fortes emoções, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então é isso, pessoal. Deixa seu like pra gente. Comente aí o que você achou do doc. Que outro doc você indica também pra gente, se você quiser que a gente faça algum vídeo. Exatamente, dá uma sugestão de documentário bom aí. Não precisa ser um documentário true crime, pode ser referente a outros assuntos, né? E aí manda aí que a gente, na medida do possível, vai fazendo aí. Valeu, pessoal. Valeu!